Hoje eu tenho um grande problema com Death Note. Eu não sei o que eu falei no VideoQuest de não sei quantos anos atrás, eu não gosto de assistir nem vídeo de uma semana atrás, que dirá um vídeo de 7 anos. Então eu não sei o que eu falei na época. Hoje, pensando retroativamente, eu tenho um grande problema com Death Note. É que eu acho que ele é, no melhor dos casos, uma oportunidade desperdiçada, e no pior dos casos, pega a trouxa, engana a trouxa. Porque ele parece que discute coisas. Ele parece que discute ideias, principalmente a ideia de justiça. Se o Light usar uma arma pra matar bandido, é justo. É justo ele decidir quem vive e quem morre, mesmo que a pessoa seja comprovadamente uma criminosa? Será que ele passou dos limites nas coisas que ele fez e tal? A gente pode ter essas discussões a partir de Death Note. Assim como nós tivemos, e nós temos até hoje, essas discussões partindo de Death Note. Mas eu realmente não acho que elas estão em Death Note, porque isso importa pouco no mangá. O que importa de verdade no mangá é o duelo de gênios. Será que o L vai ser pego? Será que o L vai pegar o Light? Será que o Light vai escapar? Quem é mais inteligente? L? Light? Nier? Isso que importa. É isso que é o estofo da coisa. E é o que muita gente gosta, porque as pessoas gostam muito de gênios, né? As pessoas adoram gênios na ficção. E atraiu muita gente. As pessoas gostam de personagem que é muito foda. E a maneira do Light e do L e do Nier serem foda em Death Note, enquanto em outros shonens de porrada, a maneira como o personagem é foda é na porrada, nesse shonen de não porrada, a maneira como ele é foda é no duelo mental ali. A porrada deles é o duelo mental. Nada do que eu tô falando é novidade. Muita gente já discutiu isso em muitos lugares. Talvez até a gente tenha discutido em um vídeo que aparentemente existe, diz o YouTube que eu fiz esse vídeo. Então, nada disso aqui é novo. O que é novo é o one shot de Death Note. Acabou de ser lançado no Manga Plus. Faz aí, sei lá, 2 semanas quando sair esse vídeo. E todo mundo já discutiu por aí e tal. As pessoas parecem ter gostado. Todo mundo já sabe o grande spoiler da coisa, né? A grande participação especial, que não é só essa participação especial, tem outras grandes figuras públicas que aparecem nesse Death Note também. Mas, enfim, saiu. É um one shot, continuação. Se passa aí depois uns, não sei, 5, 8 anos do fim do... 10 anos? Alguma coisa do tipo. Do fim do mangá original. E... tem coisas que eu gosto nele. Tem de fato coisas que eu gosto nele. Eu gosto de como ele trabalha mais ou menos, ou pelo menos cita. Isso é um padrão. Evoca a ideia de que o mundo mudou em 10 anos. Que não dá pra fazer hoje o que o Kira fez na época por conta de mudança na segurança e na detecção de crimes cibernéticos e tal. Isso é interessante. Não só o mundo mudou, como o Kira mudou o mundo. Então tem um pouquinho mais ou menos essa ideia de como o Kira influenciou, como o Kira ainda é discutido, o que ele fez ainda é importante para o mundo e tudo mais. O personagem principal pra mim é interessante, o moleque Tanaka. E, em certos aspectos, tem uma coisa que me incomoda muito nele, que eu vou discutir mais pra frente, mas o fato de ele ser um gênio, mas na verdade ele é um gênio porque ele faz teste de QI, e teste de QI não exatamente mede a sua inteligência, então tudo bem que ele é bom de fazer teste de QI, mas não quer dizer que ele seja um grande conhecedor de todas as coisas que existem no mundo, como era o Light, porque o Light ele sabia absolutamente tudo que era possível saber, assim como o L. Então ele não é assim, então ele tem uma certa diferença de atitude, de postura, de personalidade com o Light, e isso é legal, eu gosto desse fato, então isso é interessante. E o plano em si, né? Eu gosto mais ou menos da estrutura do capítulo, e de como ele não é chato, ele é curto, né? Ele parece curto, ele tem 80 páginas, mas foi uma leitura bastante rápida. E você fica bastante na expectativa de como ele vai fazer esse plano, porque ele faz o Ryuki aparecer na TV, mas não o Ryuki, obviamente, porque as pessoas não podem ver, tirando quem já tinha tocado no Death Note antes, né? Os policiais, o Nier e tal. Aparecer na TV com um papelzinho, e aí é público demais, mas ao mesmo tempo não dá pra saber quem é ele pede um depósito bancário, mas aí é muito fácil de detectar, e o que ele vai fazer com esse dinheiro e tal, e quem vai conseguir comprar o Death Note, porque tem uma disputa ali,
entre potências mundiais. Então, a estrutura da coisa, a leitura da coisa foi bacana. Eu não posso tirar isso. Foi, narrativamente, um bom one-shot. Beleza. Mas ele é mais uma vez Death Note. E mais uma vez eu fico me perguntando, o que está sendo discutido aqui? O que esse negócio tem a dizer? Ele tem alguma coisa a dizer? E infelizmente, mais uma vez, eu acho que não. Ele evoca ideias, ele evoca discussões. Ele cita certas coisas que podem fazer com que a gente discuta questões. Mas ele não exatamente discute nada. Eu vou colocar um aviso de spoilers aqui, mas é spoiler de um one shot de 80 páginas. De qualquer forma, você pode só ler rapidamente, voltar no vídeo. Enfim, spoiler, gente, spoiler. Tem alguns absurdos nesse one shot, como por exemplo o Nier falando que ele não tem por que capturar o Akira, ele chama de Akira, que é o moleque Tanaka, né? O novo Kira. Ele não tem por que prender, porque não tem o que incriminar esse novo Kira, porque ele pode ter chamado o Death Note de arma de destruição em massa no passado, mas armas de destruição em massa são vendidas o tempo todo. Então, matar com o Death Note é um crime, mas vender... Bom, sim, armas de destruição em massa são vendidas o tempo todo no mundo, por governos para governos. Se você é um civil e tá vendendo uma ogiva nuclear no Mercado Livre, isso é um crime. Isso tem que ser crime. Não é um crime? Pelo amor de Deus. O gênio é o Nier, não eu. Não faz o menor sentido. E o Nier meio que assiste a coisa. Mal precisava do Nier aparecer nesse negócio, porque ele vai vendo e fala, pô, isso aí foi interessante, isso aí foi inteligente, eu perdi, tá bom, porra, tá certo, então eu vou voltar aqui a fazer absolutamente nada. Eu vou montar mais uma plataformazinha pra colocar várias telas e assistir a mesma coisa em todas elas, porque esse é um uso inteligente de 7 telas, é colocar o mesmo vídeo nas 7 telas. Ou então, outra coisa, nessa história ele coloca uma arma de destruição em massa à venda, e pessoas vão querer comprar. Aparentemente, num certo ponto ali, dependendo dos valores, dá pra você mais ou menos supor que alguém poderia, uma pessoa normal, um civil, poderia comprar. Tem um certo ponto que eles falam que estão oferecendo 200 bilhões de dólares, eu suponho. E a pessoa mais rica do mundo tem 130 bilhões, então nesse ponto, ou é um grupo ou é um governo. Mas antes disso, poderia ser uma pessoa. O Jeff Bezos poderia comprar. Num certo ponto, antes de chegar nesse patamar, ele podia comprar uma arma de destruição em massa. O Jeff Bezos, o dono da Amazon, é bom que ele tenha uma arma de destruição em massa? Ou uma pessoa qualquer? Ou então a própria atitude do Tanaka de vender uma arma de destruição em massa? Tudo bem que ele tinha todo o plano dele e tal, de fazer outra coisa, mas de qualquer forma, a gente sabe que depois ele redistribui esse dinheiro. Então bacana que ele redistribuiu o dinheiro. Mas ele vai deixar uma arma de destruição em massa na mão de outra pessoa que ele não sabe quem é, e vai completamente esquecer disso. Essa atitude dele é justa? É boa? É responsável? Tanto faz. Ou o fato de que governos estão atrás disso aí. Tudo bem, governos já têm, os Estados Unidos, a China eu não sei sinceramente, mas os Estados Unidos com certeza têm ogivas nucleares. E eles querem mais uma maneira de matar pessoas. Então a gente vai discutir aqui potências mundiais indo atrás de maneiras mais letais ou mais eficientes de matar pessoas em massa. Tanto faz. O Trump compra o Death Note no fim. E ele claramente queria usar o Death Note, porque ele fica puto quando muda a regra e ele não pode usar. E aí depois ele cria aquele plano, rapidamente ali, de que ele vai dizer que vai guardar o Death Note e aí ele vai sair como o mocinho, porque ele não usou a arma contra ninguém. É bom que isso aconteça com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos? E se não fosse ele, seria o cara da China que aparece na história também, o Xi Jinping, é isso o nome do cara? Acho que é. Então, é bom que isso aconteça? Quais as consequências disso? Tanto faz. O próprio Tanaka seria
um caso muito interessante. Porque, veja bem, não dá pra saber qual é a posição dele. E isso já seria uma história em si. Porque o que acontece é que, quando ele recebe o Death Note, ele fala, isso aqui era do Kira? O cara que diminuiu as taxas de criminalidade, acho que acabou com as guerras? É dele. Mas então ele é visto como um dos o Ryu que fala com ele, então ele é visto como uma das grandes pessoas da história da humanidade. E o moleque fala, não, nos livros de ética, porque ele é discutido nos livros de ética e história. E ele fala, não, no livro de ética e de história eles falam que ele é um genocida. Ele é um assassino em massa. E que é errado e tal. O fato de ele ter abaixado as taxas de criminalidade, se eu não me engano, no mangá original é meio que dado como um fato. Não é uma coisa que você diz pra você afirmar que você tá do lado dele. Tudo bem que toda afirmação é política em si, né? Então o moleque simplesmente falar esse fato poderia ser nesse mundo uma afirmação de que ele tá do lado do Kira. Mas a gente também não sabe, porque a gente não sabe exatamente qual é o estado do mundo. Porque de repente pode ter uma guerra de narrativas. Na semana passada eu falei sobre revisionismo histórico japonês. Pode ter uma guerra de narrativa nesse mundo. Pode ter um lado que diz que as taxas de criminalidade não abaixaram de verdade, que foi um efeito superficial, e um outro lado que diz que sim, abaixaram e por isso sim é justo você matar bandido, porque isso deixa o bandido com medo e baixa a taxa de criminalidade. E aí o moleque simplesmente afirmando isso, mostraria pra gente que ele tá do lado do Kira, mas não tem como saber, porque tanto faz. E a gente vê que o moleque tem uma atitude meio distante, porque ele faz os testes de QI, então dá pra dizer por testes de QI que, assim, teste de QI não é nenhum medidor objetivo de inteligência. Mas pelo menos ele tem algum potencial ali de lógica, digamos assim. Mas as notas dele são ruins, ele não sabe inglês, que é uma coisa muito comum no Japão. Mas as notas dele são ruins, então ele tem potencial, mas ele meio que não tá nem aí pra estudar. E o Kira é estudado nas escolas. Mas se ele não tá nem aí pra estudar nada, então ele também não tá nem aí pra estudar o Kira. Então talvez pudesse ser discutido que num mundo onde um cara tinha uma arma que ele matava quem ele quisesse, e isso teve efeitos práticos no mundo, a discussão sobre o certo e errado seria muito grande. E aí você tem um moleque que não tá nem aí pra essa discussão, que ele só quer um pouquinho de dinheiro. Por quê? Que contexto histórico social faz com que existam pessoas como ele? Porque existem pessoas como ele aqui no nosso mundo. Que contexto sócio-histórico cultural faz com que as pessoas olhem para certas atrocidades e não se importem muito com nada do que está acontecendo? Ele só se importa com o próprio sustento. Ele tem uma grande necessidade? Eu não sei, porque eu não conheço a família dele. Eu não sei qual é a condição social dele, a condição financeira dele. Ele tá desesperado por dinheiro? Ele tem uma motivação pessoal? Tanto faz. Tudo nessa história tanto faz. Tudo evoca ideias muito grandes, mas tanto faz. Porque no fim, assim como no Death Note original, que o que importava mesmo era como os personagens tentavam enganar um ao outro, quem era mais inteligente e tal, a sensação que eu tive ao terminar de ler essa história é que o roteirista original, eu nunca lembro quem é o roteirista ou o roteirista, o Tsugumi Ohba, Takeshi Obata. O Tsugumi Ohba teve essa ideia, caralho, e se alguém quisesse vender o Death Note? Interessante, fazer uma história aí, essa história aí. E aí a história é sobre isso, sobre como o plano do cara é legal. Sobre como o plano do cara deu certo. Ele fez eu acreditar nisso. Ao ler essa história, eu acredito que o plano daria certo. De repente alguém vai fazer grandes estudos aí de que na verdade seria possível localizar o cara e tal. Eu não faço esse tipo de coisa, eu não sou inteligente o suficiente pra isso. A minha leitura fez com que eu fosse enganado pela narrativa e eu acredito que o plano dele daria certo. Que ele conseguiria esse depósito, que todo mundo ia sacar esse dinheiro. A própria ideia de fazer esses depósitos para um monte de gente e criar uma bolha financeira já é uma ideia interessante que é só citado. Tem essa bolha, a bolha do Kira. E é isso. Isso aconteceu. O fato do moleque escolher 60 anos ou menos, e aí ele corta um monte de gente, porque a população de terceira idade no Japão é muito grande.
Então ele cortou desse depósito muita gente. Isso quer dizer alguma coisa pro personagem? É só porque ele queria que fosse dividido entre menos pessoas? Ou é porque ele tem alguma coisa contra o estado da sociedade japonesa que tem mais velhos do que crianças? Não sei. Tanto faz. O que importa é que o plano dele é legal. E o plano dele deu certo até mudarem as regras. E aí ele morreu. Ah, poxa, que pena. Ele morreu. Não me importo também. Porque o personagem, por mais que ele tenha uma personalidade bacaninha, eu não sei qual é o que motiva ele, o que move ele, por que ele fez o que ele fez. Eu não sei de nada. A história simplesmente aconteceu e acabou. Uma boa história, uma história bacana. Se isso aqui fosse um one-shot, numa antologia de one-shots variados, sei lá, uma coletânea de vários autores, aí tem essa história que não tem ligação nenhuma com Death Note. É só mais uma história onde alguém criou um bagulho que é diferente, é um poder do pensamento, não sei, um site da morte, sei lá. E aí acontece do cara vender e tudo mais, e aí você vê o Trump comprando e tudo não sei o que. Talvez fosse mais interessante, porque não tem nenhum histórico antes. Você vê que é uma história criada a partir do zero pra fazer você pensar em certas coisas. Olha só, que interessante. Você pensa em certas coisas a partir daí. Mas é uma continuação, entre aspas, do Death Note, que já tem um histórico de evocar ideias grandiosas e não discutir nenhuma delas. Então é mais uma vez evocando ideias grandiosas num mundo que já existe, num contexto que já existe, e não fazer nada com as ideias que está discutindo. Ah, mas é só um one shot. Claro, é só um one shot, são só 80 páginas. Ele fez bastante coisa para 80 páginas. Por que é só um one shot? É o Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata. É a dupla Death Note, um dos maiores fenômenos dos últimos anos. Um dos poucos animes e mangás que saíram da esfera do otaku. Acho que depois do Death Note, talvez no máximo tenha tido Shingeki no Kyojin e One Punch Man, que saíram do otaku. E pessoas civis leram ou assistiram o anime, leram o mangá ou assistiram o anime. E esse one shot fez um rebuliço do caralho, muita gente comentou, todo mundo já fez vídeo. Eu tô super atrasado, ninguém vai assistir esse vídeo aqui. Eu perdi o timing total. E pessoas discutiram esse negócio. O spoiler do Trump foi espalhado pra todo canto. Olha, o Trump aparece no Death Note e tal. Dava pra continuar. Dava pra fazer um volume de 250 páginas pra discutir melhor as ideias. Dava pra fazer um novo mangá de 3 volumes, de 5 volumes, não sei. Dá pra fazer muita coisa. Eles têm esse poder, suponho, né? Acho eu, na minha inocência, que a Shueisha talvez se interessasse numa continuação de Death Note, assim como se interessaram numa continuação de Naruto, assim como se interessaram numa continuação de Dragon Ball Z, agora com o mangá do Super e o anime do Super e tudo mais, apesar que isso não é Shueisha, é Toei, mas enfim. Tem potencial. Tem um mundo, tem ideias ali pra acontecerem, e mais uma vez Death Note não faz nada com o que ele poderia fazer. Então, foi bacana, foi bem contado, mas não serviu pra nada no fim das contas. Mais uma vez, nada. Você deve ter reparado que esse vídeo não foi o vídeo de respondendo as suas perguntas, porque eu li o bagulho do Death Note e eu falei, porra, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Tenho coisas a dizer. Então o vídeo fica pra semana que vem ou pra algum dia. Vamos saber aí, vamos ver aí quando eu coloco esse vídeo de respondendo suas perguntas no ar. Muito obrigado a todos que assistiram aqui o vídeo até o final. Inscrevam-se no canal se você conheceu o canal agora e considere colaborar com o Padrim. Os links estão ali nos comentários fixados para você colaborar com o Padrim do VideoQuest. Então é isso, muito obrigado, falou!